Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Estamos no mês vocacional e iniciamos nessa semana a vocação à vida matrimonial, à vida de família, comemorando o Dia dos Pais, nesse segundo domingo do mês de agosto. O mês vocacional, uma tradição antiga na Igreja do Brasil, nos faz contemplar todas as vocações, como é também o âmbito e também a direção do ano vocacional que nós estamos vivendo, vocação, graça e missão, e ao mesmo tempo a grande busca de ter o coração aberto, corações ardentes, pés a caminho, para possamos cada um viver bem a nossa vocação. Nesse ano, a Semana da Família, que começa hoje, nesse final de semana, e durante 7 dias tem temas que são sugeridos para a nossa reflexão, tem como tema família, fonte de vocações. E como lema, corações ardentes, pés a caminho, que é o lema também do ano vocacional. Por isso gostaríamos de abraçar a todos os pais que celebram neste domingo o Dia dos Pais e convidar a toda a comunidade para, na sua paróquia, na sua diocese, na sua capela, na sua comunidade ou na sua família, viverem a Semana Nacional da Família. Ver quais são as vocações que a família tem despertado, fonte das vocações, vocação à vida matrimonial, para serem viver cada vez mais em famílias cristãs, a vida consagrada, a vida religiosa, a vida sacerdotal, ou cristão leigo no mundo, catequistas, servidores do altar, enfim, tantos aspectos que nós vemos que podem ser despertados na família. Família, fonte de vocações, é o tema da Semana Nacional da Família, em que nós somos convidados, a partir desse Dia dos Pais, a poder cada dia refletir sobre um tema, ter uma sugestão própria do setor família da CNBB, que nos ajude cada vez mais a aprofundar e manifestar ao mundo a importância, a beleza da família, família cristã, com seus valores e sua vida. Portanto, nosso abraço aos pais pelo Dia dos Pais, nossa oração por todas as famílias, nessa Semana Nacional da Família, que se inicia hoje e que vai até o final de semana, dentro do mês vocacional, neste ano vocacional. Aproveitemos bem para manifestar ao mundo em quem nós cremos que é Jesus Cristo e como que nós queremos seguir Jesus Cristo, tendo a vocação à vida em família. Nesse final de semana, nós vivemos o 19º domingo do tempo comum e nos fala, meus irmãos e irmãs, situações muito claras da nossa vida. Fala no Evangelho de Mateus, leitura desse final de semana, que depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. Jesus foi orar a sós, chegou à noite e continuava ali rezando sozinhos, e a partir desse momento a barca estava longe da terra, agitada pelas águas. Pelas 3 da manhã, diz aqui a leitura, Jesus veio aos discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram, ficaram apavorados e disseram, é um fantasma. Gritaram com medo. Mas Jesus disse, sou eu, coragem, não tenham medo, não tenhais medo. E aí Pedro disse, Senhor, se és tu, manda-me ao teu encontro, caminhando sobre a água. E Jesus respondeu, vem. Pedro começou a andar sobre as águas, mas quando sentiu o vento e ficou com medo, começou a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Mas logo Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse, homem fraco na fé, por que duvidaste? E assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Estavam no barco, prostraram-se diante dele, dizendo, verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Caríssimos irmãos e irmãs, sinais, como a multiplicação dos pães, como logo depois, Jesus que caminha sobre as águas, nos mostram, primeiro, que Jesus é o Filho de Deus, é o Deus conosco. Ele está no meio de nós.
Do outro lado, nos fala da igreja, simbolizada por Pedro no barco, e que vai caminhando por entre as águas do mar revolto. E, ao mesmo tempo, Jesus que vem ao encontro de Pedro e todos os demais apóstolos, andando sobre as águas, superando os mares do mundo. E os discípulos várias vezes colocam aqui a questão de medo. Ficaram com medo, pensaram que era um fantasma. Pedro, ao sentir o vento, né, sobre ele, enquanto caminhava sobre as águas, ficou com medo e afundou. Jesus censura: por que você está com medo, homem fraco na fé? Enfim, meus irmãos e irmãs, a igreja sempre passará e passa por vendavais, por dificuldades no mar da vida. Mas somos chamados a confiar no Senhor, que nos faz caminhar sobre os mares, e que quando Ele está conosco em nosso barco, tudo se acalma, tudo se tranquiliza, tanto em nossa vida pessoal, como também na família, como na sociedade. Eu creio, caríssimos irmãos e irmãs, que essa é uma experiência que a igreja tem através dos séculos. Quantos vendavais ela já enfrentou e enfrenta a cada momento? Quantos mares revoltos e que balançam? Quantas situações de medo, sobre situações de perseguição, de calúnias, tantas coisas que a igreja vai enfrentando, mas não podemos ter medo de caminhar com Cristo. Somos chamados a pedir o dom da fé. Dai-nos, Senhor, o dom da fé. E somos chamados, meus irmãos e irmãs, no meio de tantas situações, a caminhar sobre as águas com Cristo. E a deixar com que Ele entre em nossa vida, entre em nosso barco. Porque quando Ele está conosco, as coisas se acalmam. Essa é a experiência que nós somos chamados a ter. Será impossível evitar as ondas do mar, no meio da ventania, no meio das dificuldades que existem a cada dia. Será impossível evitar os problemas que fazem parte da navegação no mar, no meio da ventania que acontece. Mas é possível confiar no Senhor, que quer subir em nossa vida, em nosso barco, em nosso coração, quer fazer habitação em nossa vida, em nosso coração. Portanto, caríssimos irmãos e irmãs, todos nós temos essa experiência. Na família, quantas vezes situações são difíceis, na vida pessoal também, quantas calúnias que existem, quantas difamações, que nos colocam com medo diante da sociedade, do mundo. Nós somos chamados a deixar que Jesus Cristo suba a nosso barco, em nossa vida, para que tudo se acalme e se tranquilize cada vez mais. Eis aí, meus irmãos e irmãs, a palavra de Deus hoje para todos nós, nesse início de semana da família. Mesmo a família também, com todas as suas dificuldades, problemas, que está chamada justamente a deixar com que Jesus Cristo habite no seu seio, no centro da família, para que no meio dos vendavais, das dificuldades, das separações, tudo possa retomar a sua organicidade. É a experiência do Senhor em nossa vida. Nesse sentido, meus irmãos e irmãs, nós vemos a leitura do Livro dos Reis, leitura primeira desse domingo. Caso de, ao chegar ao monte de Deus, o profeta Elias entrou numa gruta, onde passou a noite. E isso ele falou: sai e permanece sobre o monte diante do Senhor, que o Senhor vai passar. O Senhor vai passar. E aí veio um vento impetuoso, mas o Senhor não estava no vento. Houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo ouviu-se o murmúrio de uma leve brisa. Ouvindo isso, Elias cobriu o rosto com o manto, saiu e pôs-se à entrada da gruta. O Senhor passou na brisa suave. Elias foi ao encontro do Senhor.
Nós somos chamados, meus irmãos e irmãs, também a discernir a passagem de Deus em nossas vidas. No meio de tantas situações, o Senhor que passa e acalma o nosso coração, a nossa vida. Como nós ouvimos a leitura primeira desse domingo, da passagem de Deus diante de Elias, na brisa suave. O salmo de resposta: mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade, e a vossa salvação nos concedei. Quero ouvir o que o Senhor irá falar. É a paz que Ele vai anunciar. Está perto a salvação dos que o temem, e a glória habitará em nossa terra. Mostrai-nos, Senhor, a vossa bondade, e a vossa salvação nos concedei. Dai-nos, Senhor, o dom de ouvir a sua palavra, de ver a sua passagem na nossa vida, de procurar de todo o coração aquele que é a vida, que é o Senhor da nossa existência. Dá-nos esse dom, para que assim o seja. Os apóstolos tiveram a alegria de ver o Senhor que caminhava sobre as águas, ver que a igreja, se acredita e não tem medo, também fará o mesmo, caminhando sobre as águas, sobre os mares do mundo. E a certeza que o Senhor nos encontra e acalma todo o mar, acalma o mar, nos dá realmente essa presença que ilumina nossas vidas. Essa é a experiência do Senhor, que no meio do mar bravio nós somos chamados a testemunhar. Nunca faltarão problemas, nunca faltarão ondas altas para tentar virar o nosso barco. Nunca faltarão tensões e dificuldades. Mas o Senhor sobe o nosso barco, nos faz experimentar na brisa suave a sua presença, que acalma e que nos ilumina e que nos leva ao porto seguro. Ao mesmo tempo, meus irmãos e irmãs, a leitura da carta de Paulo aos Romanos vai lembrar o amor, a coragem que ele tem de ver que de tal maneira ele encontrou-se com esse Deus em Jesus Cristo, nosso Senhor, que ele tinha uma dor contínua, a ponto de desejar que eu mesmo seja segregado por Cristo em favor de meus irmãos da minha raça. Eles são israelitas, a eles pertence a filiação adotiva, a glória, as alianças, as leis, o culto, as promessas e também os patriarcas. A dor de ver de pessoas que não creem, não aceitam que Cristo entre no seu barco, entre na sua vida e faça a sua vida ser iluminada e acalme o mar ao seu redor. Essa dor de Paulo que ele confessa aos romanos sobre os seus co-irmãos que não aceitam a salvação em Jesus Cristo, deve estar muito presente em nossos corações também, quando nós sentimos que o Senhor vem ao nosso encontro, da nossa família, da nossa comunidade, e ao mesmo tempo nos faz experimentar justamente a salvação, que as pessoas creem e aceitam Jesus Cristo, nosso Senhor. Que nessa Semana Nacional da Família, que leva como tema a família a fonte das vocações, nesse ano vocacional e nessa Semana Nacional da Família, meus irmãos e irmãs, nós façamos a nossa parte. Coração aberto, disponível, para podermos ver o Senhor que passa na brisa suave, sobe ao nosso barco e conduz a nossa vida. Que nós possamos, meus irmãos e irmãs, sentir essa dor profunda, para que também aqueles que nós conhecemos, membros da nossa família, como fala aqui a carta de São Paulo aos Romanos, ou seja, uma dor contínua através para fora dos meus irmãos, os da minha raça. Você sentir também essa dor também pelos familiares que não aceitam o Senhor e viver como é que nós podemos ser testemunhas de Jesus Cristo, nosso Senhor, também para nossos irmãos e irmãs, além de irmos longe, evangelizar, sermos missionários, também começarmos com aqueles também próximos de nós, a nossa família. Escutemos com atenção a palavra desse domingo. Temos uma Semana da Família proveitosa, anunciando os valores da família e, ao mesmo tempo, a família cristã para o mundo de hoje, e levemos as pessoas ao encontro com o Senhor. Que Deus abençoe,
proteja e guarde a todos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.